Bom, pessoal, agora a gente vai seguir aqui com a programação. E agora a gente vai conversar com o Fábio Cotrim sobre como a utilização das ferramentas online permitiram manter a qualidade de entregas durante o home office. Então, oi, Fábio. Tudo Oi, bem? Letícia, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Agradeço a Karen por elevar a audiência aqui, eu já começo quente. Sim. Vamos lá. Boa palestra, Fábio. Boa palestra, pessoal. Valeu, deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Olha o tiozinho aqui fazendo as coisas lerdamente. Inicialmente, eu quero fazer um agradecimento aqui à DataSide, tá? Para quem me segue aí nas redes, tal, viu que eu fiz uma campanha para ajudar uma amiga que estava com câncer a lutar contra esse câncer. Infelizmente, ela faleceu, tá? Mas o apoio de todos vocês, o apoio da DataSide, inclusive, foi primordial para que a gente conseguisse entregar alguns dias a mais de conforto para ela, tá? Muito obrigado a todos aí, tá? Bom, gente, quem me conhece sabe que eu a minha palestra não vai ser técnica, é uma palestra mais comportamental, mais para agitar aí o pessoal a usar, a pensar um pouco mais, tá? Diferente da Karen, que ensinou um monte de coisa aqui que eu achei do caramba, e depois vou assistir o vídeo de novo para poder fazer isso, praticar ali, achei muito legal, né? A minha, eu vou falar mais como essas ferramentas ajudaram a gente a entregar, né? Para quem não me conhece, tá? Sou o Fábio Cotrim, tá? Eu sou DBA há muito tempo, eu não vou mandaram falar assim, quando você tem muito tempo, você fala há mais de 10 anos, porque qualquer coisa acima disso é mais de 10 anos, tá? Mas eu tô quase fazendo jubileu de prata como DBA. Sou formado em Ciência da Computação pela Federal de São Carlos. Tenho algumas certificações. Eu tenho mais tempo ainda na área de tecnologia da informação. Eu já fiz o jubileu de prata, já passei uns bons anos disso, né? Quando eu comecei a trabalhar, hoje eu já poderia estar aposentado, né? Eu já atuei em empresas de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo de segmento, assim, várias, né? Eu estou sempre disposto a disseminar o conhecimento, mas, assim, não adianta você me perguntar, como é que eu faço isso? Meu, o máximo que eu vou fazer é passar um link para você testar ou te dar uma palavra-chave, né? Atualmente eu estou trabalhando na UOL EdTech, tá? Uma empresa, é a maior empresa brasileira de tecnologia para educação, é uma empresa que é muito legal de trabalhar, ela é bem dinâmica mesmo, tem coisa acontecendo a todo minuto. Agradeço, inclusive, a equipe lá por permitir eu estar fazendo essa palestra aqui durante o horário de expediente, né? O pessoal lá, os outros DBAs estão segurando as pontas lá para mim enquanto eu estou aqui. Não que eu faça muita falta, né? Mas tudo bem. Quem sou eu, né? Eu sou um dos fundadores do grupo DBA Brasil, tá? Tem o link aí para quem quiser conhecer o grupo. Meu e-mail, se tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, tá aí. E o meu LinkedIn também, tá? Então vamos lá para o conteúdo, né? Como tudo isso começou? Eu lembro como se fosse ontem. Na verdade, eu nem comecei no dia 20, né? Eu fiquei no dia 19, a gente estava fazendo já uns testes de home office na empresa, e meu home office era terça e quinta-feira. Na terça-feira, eu fiquei de home office no dia 17. Aí no dia 18 eu tinha uma reunião muito cedo e não ia dar tempo de eu chegar no escritório. Então eu fiz a reunião daqui e falei, depois da reunião eu vou para a empresa. Aí no final da reunião, estou saindo aqui, não, fica por aí mesmo, né?
Aí quinta-feira era dia do meu segundo home office, eu fiquei em casa, na sexta-feira, no final, na verdade, no final da quinta-feira, o grupo UOL determinou que ia ficar em home office, né? No dia 20, o Brasil inteiro já estava definido que ia ficar em home office, né? E começou esse jeito diferente, né, de trabalhar, né? Os problemas disso, a grande maioria das empresas, elas não acreditavam em home office, porque muitas experiências anteriores tiveram problemas, ou seja com a infraestrutura, ou seja pela postura dos profissionais, e isso era uma coisa que até hoje ainda pega, né? Ou por preconceito dos gestores. Tinha muito gestor que falava assim: não, eu não acredito em home office, que vocês vão ficar em casa coçando o saco. Não, não é assim, né? E também eu acho que o grande vilão disso aqui são as nossas leis trabalhistas, né, que não prevê essa forma de trabalho, além daqueles profissionais espertões que, quando trabalham ou como PJ, ou quando estão trabalhando em home office, jogam 1 milhão de horas e depois ainda vão processar a empresa. Então, as empresas têm um pouco de receio disso, né? E a infraestrutura também de internet para fazer tudo isso era muito limitada, inclusive naquele dia, quando começou lá, o YouTube fez campanha diminuindo a transmissão, é, limitando, né, a transmissão em 720, 1080 foi bloqueada, 4K nem pensar, porque a gente não tinha banda para isso. Isso teve uma parte boa, as empresas começaram a investir nisso para poder permitir que as pessoas trabalhassem de casa, né? Ou seja, de Flintstones a Jetsons em um dia. O negócio foi muito rápido, foi muito pesado, foi muito traumatizante. Lá na nossa empresa, algumas pessoas só tinham acesso a VPN. E no dia seguinte, a empresa inteira tinha que ter acesso a VPN. O grupo fez umas mágicas, fez uma correria danada e conseguiu prover isso aí em menos de uma semana. Foi um negócio muito, muito, muito punk. E assim, o legal é que ninguém desistiu. O pessoal foi lá e conseguiu, e eu vi isso não só na minha empresa, eu vi em outras empresas também, né? Eu tenho duas irmãs, elas têm comércio, né? E eu passei umas dicas de como elas trabalharem na pandemia, porque não ia poder trabalhar. Uma tem um pet shop, a outra tem uma papelaria, e elas não sabiam. Ela falou: cara, eu vou falir. Eu falei: não, você vai fazer diferente. Você vai entrar no novo normal, que é esse negócio que o pessoal falou, e todo mundo viu aí. Você vai fazer entrega, você vai vender pela internet, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, por qualquer uma dessas ferramentas, você vai vender e virar. E elas conseguiram sobreviver, tá? E tudo isso foi assim, de um dia era atendimento presencial, né? No dia seguinte, tinha que ser tudo online. Então, como eu falei ali, cara, praticamente nenhuma empresa estava preparada para tornar 100% home office ou 100% digital, né? E quem conseguiu encarar isso, mesmo que no início, aos trancos e barrancos, tá? Sobreviveu. Ah, os exemplos que eu dei aqui das minhas irmãs, elas sobreviveram, tá? E em um dos casos cresceu durante a crise, tá? Algumas empresas cresceram e cresceram muito. Em menos de 2 meses de pandemia, a Magazine Luiza, ela já estava vendendo mais no online do que ela vendia no total antes da pandemia. É um negócio assim muito radical, né? Quem é que nunca fez uma comprinha no Mercado Livre, Shopee, AliExpress, né? Hoje, quem não está no digital está morto. Restaurante que não entrou no iFood, no Uber Eats ou no Rappi, morreu, né?
a gente, além dessa parte das empresas não estarem preparadas, a gente tinha problema de segurança. Cara, VPN, como é que eu vou acessar a empresa se eu não tiver uma VPN? Tem que contratar uma VPN. Eu tenho que VPN eu vou usar, né? Ferramentas de comunicação, ferramentas de colaboração. Cara, para quem se lembra aqui, o Teams era uma ferramenta assim que dava para fazer as ligações bem limitadas. Era tipo um Skype um pouco mais bonitinho, né? E olha a diferença que é hoje, né? E principalmente as pessoas não estavam preparadas, tá? E é assim, quem já assistiu o Sócio sabe que a gente tem que ter produto, processos e pessoas, né? E se você não tiver produto, você consegue criar um novo, né? Se você não tiver processo, você implanta processo. Agora, se você não tiver pessoas ali linkadas, o seu negócio não vai dar certo. Começou aí, eu quero falar, né? Teve a guerra das plataformas de comunicação. Logo na virada da pandemia, né? A gente tinha aí o Zoom como o grande salvador da pátria. É, o Google Meeting também era bem conhecido. O Teams já era mais limitado, né? E hoje eu posso falar, eu uso o Teams, né? Eu adoro o Teams. O Google ficou meio que parado no tempo também, né? E o Zoom teve aquele problema lá de segurança no início, né? E que todo mundo ficou com o pé atrás. Inclusive teve o lance dos Estados Unidos obrigarem é, uma outra empresa aí a comprar o Zoom para que o Zoom pudesse ser utilizado e resolver os problemas de segurança que eles tinham, né? E para quem usa o Teams aí, eu não sei vocês, mas a evolução da ferramenta foi muito legal. E como é a nossa ferramenta padrão na empresa, isso ajudou muito, 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 muito a manter várias coisas que eu vou falar um pouquinho aí para frente, tá? E também a guerra dos suítes de colaboração. É engraçado isso, porque o Office 365, há muito tempo ele já permite isso, mas pouca gente usava. Quando você queria fazer, não, vou fazer uma planilha aqui, eu usava o Google Docs lá, o G Suite, né? E, cara, muitas empresas já tinham isso aqui, mas não usavam, mas aprenderam a usar. Aprenderam por que aprenderam? Como a Karen falou ainda há pouco, né? Eu sabia o básico. Cara, então você vai ter que aprender um pouquinho mais, né? Talvez o seu básico que você sabia é, é, já era até o suficiente, mas muitas vezes as pessoas não sabiam. E a integração, eu sempre falei isso sobre ferramentas da Microsoft, né? O legal da Microsoft é que, cara, todas elas se integram muito bem. Eu já usei as ferramentas do Google Suite, eu tive alguns problemas, né? Mas da Microsoft não. É muito fácil você colocar um Excel dentro do Word e criar uma apresentação no PowerPoint e compartilhar ela no Teams. É um negócio assim, é muito, muito louco. A integração é muito legal. Tá? E isso ajudou muito, né? A gente continuar fazendo essas entregas, né? O que a gente fez em modo remoto, né? Isso foi muito louco, porque um dos clientes da empresa é um grupo de ensino superior, na verdade um grupo de ensino que é dono de uma das maiores universidades brasileiras, que já trabalhavam com EAD e trabalhavam com presencial em plataformas diferentes, né? E na virada da pandemia, eles ficaram uma semana parados porque eles estavam decidindo o que fazer. Na sexta-feira, no dia 27, eles chegaram e falaram: não, nós vamos virar todo presencial para uma nova plataforma. A gente implantou isso em 48 horas, ou seja, no final da sexta-feira já estava toda a infra contratada. No final de semana a gente fez a virada da plataforma, porque era uma plataforma de apoio e ela passou a ser a plataforma principal do curso presencial. E eles viraram tudo isso e 100% dos alunos do presencial passaram a utilizar
utilizar ativamente mais de 700 mil alunos utilizando a plataforma no modo EAD, né? Nesse mesmo tempo, a gente teve um problema com uma outra plataforma nossa, de um outro cliente grande também, que com a virada, ele, o, a, a utilização da plataforma bombou. Então, a plataforma que a gente tinha 10 mil usuários por dia, passou a ter 30 mil. Né? E a gente teve que entender o que estava acontecendo, quais eram os problemas tal, e tratar essa crise junto com a Microsoft, que foi sensacional com a gente tal. Ficamos 2 semanas ali estudando, entendendo o que estava acontecendo, é muito fácil, não, tá assim, tá em cloud, então sobe aí o processamento, mas isso tem um custo grande, então a gente teve que entender isso para não gerar, a gente acabou crescendo para resolver a crise ali naquele momento, mas fomos entender o que aconteceu para poder baixar isso aí e não gerar aquele custo absurdo, né? E durante toda essa pandemia, a gente continuou com migrações de ambientes de on-premise para cloud, de cloud para cloud, de cloud para on-premise, de on-premise para on-premise. A gente fez várias migrações, não só de banco de dados, mas como de aplicações também, né? A gente migrou de todo lado, assim, sem uma ferramenta de comunicação, sem um compartilhamento de documentos, papers, não ia rolar, né? Você imagina isso não vou nem muito longe, há uns 5, 6 anos atrás, em 2015, por exemplo, eu falo um pouquinho aí na frente o que poderia ser. Já tinha suítes online? Sim, já tinha suítes online, só que não tinham eficiência, tá? Então, assim, se a gente estivesse usando, por exemplo, o Office 2010, né? Com um Skype da vida, aquele primeiro Skype lá, limitadão, um MSN e tal, com uma infraestrutura de 5 anos atrás, 6 anos atrás, né? Como seria esse caos? Né? A gente eu falo que para todo mundo, embora eu tenha perdido algumas pessoas para o Covid, para mim, eu vou pensar só em mim, não foi tão ruim assim, né? Porque, primeiro, eu sou separado e durante essa pandemia eu tive muito convívio com meus filhos, deles passarem 2 meses aqui em casa, coisa que nunca tinham feito, nunca tinha acontecido, nem nas férias. Férias geralmente era 15 dias só, né? E aqui, teve momentos que foram 15 dias, 20 dias, 30 dias, 2 meses aqui comigo. Então, para mim foi legal. Não pego o trânsito, economizo na gasolina e comecei a brincar com outras coisas para desopilar, para dar uma desencanada, né? Então, assim, se isso aqui, a gente fez muita coisa acontecer durante essa pandemia, graças às ferramentas. Ainda bem que a gente tinha essas ferramentas, ainda bem que a gente estava nesse momento de evolução. Aí, mais algumas coisas que a gente teve que fazer de modo remoto, manter o foco da equipe, né, evitando neuras, né. Cara, funcionou com bastante gente, não funcionou, cara, teve um cara que trabalhava com a gente que pirou na batatinha, começou a ter vários problemas de saúde e tal, foi complicado, né. No final ele pediu a demissão e foi para outra empresa, porque ele falou: "Ó, eu tô ficando louco aqui com todas as pessoas, quero ver se consigo algo novo", né. Tudo isso só foi possível, como eu falei ainda há pouco, com as ferramentas, né, de comunicação, colaboração, o Office 365, e para outras empresas eles conseguiram com ferramentas dos concorrentes, né. Então, é assim, ferramentas online ajudaram a gente a vencer nisso aqui, né. Eh, Muita gente pergunta quando vai ser o próximo evento presencial que a gente vai fazer. Eu não sei, né. Então, enquanto eu não souber, a gente vai continuar utilizando essa plataforma. Enquanto a gente não tiver segurança, a gente vai continuar utilizando plataformas digitais, online, né. Quais foram os maiores desafios que a gente teve que vencer, né? Acho que o pior daqui, a falta de convívio presencial para algumas pessoas, isso aí gerou, foi complicado, porque gerou depressão, né?
Para DBA não, porque DBA não gosta de gente, né? Isso aqui é padrão, então a gente ficou de boa. Falei, nossa, que bom, não estou vendo ninguém, que ótimo, né? Brincadeira, gente. E assim, uma coisa que é engraçada, né? No início de tudo isso aqui, reuniões, mas assim, muitas reuniões. Chegou um momento que eu até cheguei a falar assim, cara, eu vou parar de aceitar a reunião, porque eu não estou conseguindo trabalhar, né? Em muitas dessas reuniões, e eu acho que era mais assim esse lance da falta de convívio, tal, que as pessoas marcavam a reunião para conversar com alguém ou para desestressar porque estava trabalhando em casa com os filhos e correria e não saía e a mãe reclamando e o sobrinho chorando, né? O Johnson falou aqui que a quantidade de reuniões dele continua uma loucura, né? Cara, eu vou te dar uma dica, recusa. Você chega assim, cara, eu vou recusar. Fala, ó, não dá, não dá. Por quê? Senão as pessoas ficam te cobrando, quando você faz isso? Quando termina isso? Quando você entrega isso? Né? Você tem que saber falar o não para falar assim, olha, não sei, eu não estou conseguindo trabalhar, só estou ficando em reunião, né? O pessoal do Data Science, nenhum DBA vai discordar de mim, porque DBA, por padrão, não gosta de gente. Pergunta aí para o Caio. Né? Ele fala que gosta porque ele tem um lado comercial. Né? Então vamos lá, é que eu estou lendo os comentários aqui, tá? Para quem não está entendendo o que eu estou falando, né? De loucura, né? Aí o Johnson ainda fala que só consegue parar de reunião para ler e-mails, né? E focar em pendências no início da manhã ou no final do dia. E assim, o resto do dia você não consegue, e isso muitas vezes atrapalha, né? Então vamos lá. Então, continuando, né? A maioria dessas reuniões podia ter sido trocado por um e-mail, né? E as pessoas acabaram caindo na realidade, né? Cara, ficaram reuniões massivas, assim, porra, a gente fazia uma reunião e um cara só falava a reunião inteira, tal, não sei o quê. Cara, muitas vezes eu fazia isso, ó. Por quê? Porque era sempre o mesmo lero-lero, cara. Ele repetia tudo e era aquela necessidade de falar. Isso aconteceu com muita gente, né? Alguns atritos começaram a acontecer, né? Eu acho que a pressão do dia a dia, o lance de estar ali, que nunca tinha ficado direto com a esposa ou o marido, seja lá o que for, né? E vocês podem ver que o número de divórcios aumentou bastante, né? Porque as pessoas passaram a ter que conviver com aquelas pessoas que elas não conviviam, né? O marido começou a tratar a esposa como ele tratava os companheiros de trabalho lá, né? Às vezes dando uma voadora no peito e tal, e acabou dando merda isso aí. Vice-versa, versa-versa, vice-vice, tudo isso aí, né? Bom, eu acho que o maior desafio de todos, né? Foi assim, não o maior desafio nem é esse aqui, né? A desconfiança de alguns gestores sobre o trabalho das pessoas, né? E é assim, porque o gestor tem muito gerente que fala assim, não, se eu não ver a minha equipe não está trabalhando, né? Alguns gestores estão certos, né? Outros eles não estavam preparados para isso, né? E outros que foi, inclusive, sem querer puxar saco do meu chefe, que nem sei se ele está vendo aqui, né? A gente já estava forçando acontecer o home office antes, porque ele acredita nisso, assim como eu acredito em home office, porque remoto a gente já está. Para quem trabalha com. Para quem não tem um servidor embaixo da mesa, está no cloud, está no data center, seja lá onde for, né? Você já trabalha remoto. A única coisa que você tem que ter internet, né? Aí tem aqueles, eu acho que são os atrasos da sociedade. Mas minha empresa não paga a minha internet. Internet para você ficar o dia inteiro assistindo Netflix e outros streams aí, beleza, né? Assistindo vídeo de youtuber
ou assistindo aqueles outros sites lá, mais adultos, tal. Link para isso tem, para trabalhar não. Cara, o que eu economizo de gasolina dá para eu triplicar a minha internet aqui, né? O que eu, assim, não é nem a gasolina, tá? O que eu não perco de tempo no trânsito, cara, time is money, né? Tempo é dinheiro. Eu levava 1 hora para o trabalho para ir, 1 hora para voltar. Tinha gente que levava mais que isso. Cara, quanto disso eu estou economizando? Não tendo desgaste, não tendo desgaste no meu carro, não tendo desgaste a mim, aonde eu posso, nessas 2 horas ou 4 horas, ou seja lá quantas horas de deslocamento cada um tem, né? Tá aprendendo coisa nova. Eu topei, cara. Eu peguei um negócio para aprender aqui, para brincar, que não tem nada a ver com banco de dados, né? Banco de dados eu olho na hora do trabalho, né? Então, assim, são várias outras coisas que vieram. O nosso gestor ali, ele é um apoiador disso, e assim, os gestores que apoiaram isso, o home office, que acreditavam no home office, tá? Eles tiveram melhores resultados tiveram melhores resultados na administração desse home office. Olha que legal. O Caio concordou. Eu falei com ele. Eu falei, o Caio não ele é DBA, então ele não gosta de gente. Aí, aquilo que eu falei um pouquinho ali atrás, né? Como seria se tudo isso ocorresse em 2015? Né? Cara, pensem bem, no início tava um inferno o negócio, a internet estava caindo todo dia, era pelo menos uma vez por dia aqui em casa a internet dava uma pipocada. Eu liguei lá para, eu não vou falar o nome dessa porcaria dessa empresa, porque é a única que me atende aqui, os caras sabem disso, então eles meio que se lixam pra gente, né? Eu liguei e falei que se não tivesse internet, ia ter processo. E assim, melhorou bastante. Mas mesmo assim, no geral, a parte de infraestrutura de comunicações de internet, essas coisas, melhorou bastante no Brasil durante essa pandemia. E por incrível que pareça, né, alguns preços caíram. Né? Sem esse apoio de infraestrutura, sem essa mentalidade das pessoas em relação ao home office, a grande maioria das empresas iria assumir ou ter que forçar o trabalho, trabalho presencial, mesmo com o risco de gerar contaminação da empresa. Tá? Eu conheço algumas empresas que forçaram e se deram mal, né? Forçaram, ficaram paradas quase 2 semanas, porque a maioria dos funcionários acabou se contaminando. Foi um negócio bem bizarro mesmo. E com isso, assim, se tivesse forçado isso, você ia ter uma contaminação e, de repente, morte geral. E agora eu vou tocar num assunto bem tosco, né? A consciência da maioria dos profissionais. Né? Eu sempre falo que a CLT é um câncer para o trabalho, porque quem quiser discordar, pode discordar, eu não vou mudar minha opinião. Eu já apanhei muito com isso, tá? Ela é um câncer para o trabalho. Por quê? Porque ela só fala em direitos e praticamente não liga os deveres. Quem é que aqui nunca teve algum problema assim, ou presenciou algum problema, aonde a pessoa chega, eu sei meus direitos, não faz porra nenhuma, trabalha nas coxas, aí na hora que toma entubado, fala, eu sei meus direitos. Né? É isso. Só dá os direitos, mas não cobra os deveres. Né? O Alexandre Martins falou aqui, home office é ganho de produtividade. É só aliar a responsabilidade, a equipe e o gestor precisam de maturidade. É o que eu estou falando aqui. Tá? Assim, isso aí gera um monte esse lance de ter vários direitos e não ser cobrado pelos deveres,
né? E quando você cobra o dever do cara, o cara briga com você, dá um puta piti, ou às vezes fica trabalhando lá para não pedir a demissão e não perder o fundo de garantia, né? Para vocês terem só para dar um exemplo aqui, né? Nessa época aqui, 2015, 2016, eu trabalhei numa empresa em que um dos profissionais, né? E era o mais mimizento de todos, né? Ele tinha até um apelido, mas não vou citar aqui, senão ele pode achar que eu estou homenageando ele. Ele, tipo, ele, ele falava, eu vou trabalhar home office. Aí você olhava na mesa dele, o notebook dele estava lá. E na empresa a gente não conseguia trabalhar com outro notebook, com outro equipamento, né? E aí, durante o expediente, o pessoal chegava assim e falava, ó, ele postou foto que ele está na praia, né? E isso, assim, é a consciência de muitos e muitos e muitos profissionais. O pessoal tem que ter uma consciência de que home office não é folga, é um trabalho onde você não tem que ir até o escritório, né? O Johnson disse que odeia o home office porque ele perde o controle dos seus horários, e ele fica conectado de 12 a 16 horas. Johnson, eu tenho uma regra aqui, tá? Eu tenho 2 alarmes aqui, um na hora de entrar e outro na hora de sair. E eu sigo isso, e eu já avisei na empresa, cara, eu sigo isso assim, religiosamente, né? Eu não, eu só fico além do horário se tiver pegando fogo em alguma coisa. E se eu entender que esse fogo em alguma coisa é relevante, né? Porque o que eu vejo muito é o pessoal assim, é urgente. Tipo, eu trabalho até as 7 da noite, né? 6h30, entra um cara assim, tô o dia inteiro aqui tentando fazer tal coisa e não consigo. Eu falo, beleza, amanhã eu vejo para você. Porque se ele ficou o dia inteiro ali, por que, que ele não me chamou antes? Por que, que ele não abriu um chamado? Por que, que ele não conversou antes? Né? Deixou para o último segundo? Então não é urgente. E geralmente o cara fala, não, isso é urgente. Se fosse urgente, você tinha chamado a gente lá no início do dia. Tá? As pessoas têm que ter essa consciência. Eu vou dar uma definição de urgência aqui, né? Por mais controverso que possa ser, eu acredito nisso, né? Urgente é tudo aquilo que um incompetente não fez na hora que deveria fazer e agora ele está procurando alguém em quem colocar a culpa, tá? A gente teve um pouco antes da pandemia um caso desse, cara. O cara todo dia às 6h50, ou às vezes até às 7 horas já com a mochila nas costas para sair ainda no presencial, o cara chega, eu tô com um problema, preciso ver. Eu falei, cara, me chama amanhã. Né? Aí no dia seguinte ele chegava no mesmo horário. A gente precisa ver aquilo lá. Eu falei, cara, você me chama amanhã durante o expediente, não no final. Até que no último dia lá, numa sexta-feira, eu tinha compromisso, aí a pessoa, não, você tem que ficar. Eu falei, beleza, eu vou ficar. Né? Mas 8 horas eu vou embora. E 8 horas eu fui embora. Tá? Depois o meu chefe falou, porra, você fez isso? Eu falei, cara, eu avisei, aconteceu isso, isso e isso. Assim, se ele não tem horário para trabalhar, se ele fica coçando o saco durante o dia, ele não tem que fazer eu trabalhar no horário que ele quer. Se ele está precisando de ajuda, ele tem que trabalhar no horário que eu estou disponível. Tá? Isso aconteceu também com esse lance que o Johnson está falando aqui, esse lance de estar online, né? As pessoas veem lá que você está online, aí tipo acha que pode chamar, como já me chamaram, 10 horas da noite, tá? Cara, eu até vi. Outro detalhe, tá? Eu tenho o Teams instalado no celular, tá? Mas ele fica desativado durante o tempo inteiro, senão não tem limite, né? Isso aí é um grande problema da desse lance do home office, pandemia e tal. Se você está online, você está disponível. E uma das coisas que eu falei quando fui contratado eu só trabalho fora do horário se for realmente necessário, porque
eu tenho vida fora da empresa, né? Então, assim, esquece, se não for urgente, e outra, a não ser que um superior meu venha dizer assim: não, cara, a gente precisa resolver isso. Eu estou ali disponível. A gente trabalha 24/7, tem o plantonista atende, mas tem horas que o plantonista não tem a malícia, não tem o conhecimento de resolver. E, cara, eu atuo fora do horário se eu entender que aquilo lá pode pegar. Ah, se for um cliente grande, meu, vamos lá, né? Agora, se for aquele cliente pequenininho que, cara, nunca faz nada, não tem um contrato que pague 24/7, que tem muito disso, né? O cliente, ele quer o baratinho, né? Mas ele quer ser atendido a hora que ele tiver um problema, seja isso 3 horas da manhã. Não, siga o contrato. Muitas vezes a equipe comercial fala assim: não, tem que ir, porque senão vamos perder um cliente. Às vezes é melhor você perder esse cliente, né? Deixa eu ver aqui os. Eu estou falando. Deixa eu ver aqui os comentários aqui. Johnson, faz isso, cara. Eu tenho até uma Alexa que faz isso para mim, tá? Falei o nome dela, ela nem ativou. E ela toca o alarme todo dia, 5 para as 10, e todo dia, 5 para as 7, que é o horário que eu trabalho, de 10 às 7, né? 10 da manhã às 7 da noite. E, e aí eu entro naquilo lá, cara, a não ser que eu tenha uma coisa muito, muito, muito importante, ou alguma coisa que eu esteja bem entrosado ali, querendo fazer aquilo, né? Eu obedeço esses horários primordialmente, né? O Márcio falou aqui: acredito ter sido a melhor das soluções implementadas. Infelizmente, precisou de uma pandemia. Sim, infelizmente, precisamos de uma pandemia para falar assim: home office funciona. Mas talvez, se isso tivesse acontecido aqui, como eu falei, em 2015, talvez não tivesse funcionado, né? Funcionou por quê? Porque eu tô aqui em casa, puta, tô fazendo a palestra aqui, minha filha tá aqui, ela não sabe cozinhar. Cara, iFood ou Uber Eats ou Rappi, seja lá o que for, chama a comida aqui, né? Preciso comprar aqui remédio, cara, tem aplicativo de farmácia. Quero comprar uma impressora 3D, cara, tem o Mercado Livre. Por que impressora 3D? Por causa ali, ó. Estão vendo? É uma das coisas malucas que eu fiz durante a pandemia, que é para desopilar e não ter nada a ver com TI. Embora tenha tudo a ver com TI, não tem nada a ver com TI, né? Johnson, sim, eu falei sobre todo mundo achar que tudo precisa ser urgente, né? E assim, cara, urgente talvez não seja urgente. A maioria das vezes não é. O Márcio está falando aqui que tem pessoas dizendo ser ruim home office porque precisa lavar louça e fazer almoço. Cara, máquina de lavar louça não é tão caro. Fazer almoço, iFood. Ou então, cara, é assim, durante o dia, lanche e janta. Ou se você não curte lanche, faz a comida antes, né? E depois faz e a louça você lava mais tarde. Existem diversas soluções a serem implantadas para ajudar a si mesmo. Sim, esse lance que eu falei aqui do alarme que eu gero ajudou pra caramba. E muitas vezes a gente está no meio daquelas reuniões intermináveis lá que o cara assim gosta de marcar umas reuniões em horário de almoço, tal, ou então no finalzinho da tarde, tal, para aquele troço que você sabe que vai ficar aquele lenga-lenga e não vai terminar. Cara, falou, preciso sair, né? Usar o Teams de forma adequada. Eu tenho uma dica que é assim, se o pessoal isso aí eu fiz alguns testes, né? Quando o cara vê o seu íconezinho verde lá que você está disponível, às vezes o cara está precisando de um apoio moral. Ele, posso te ligar? E às vezes nem não é nada. Ele, cara, pode ligar sim, pode falar, né? Mas ele poderia ter falado assim: estou com tal problema, como é que eu faço? Resolveria isso, mas às vezes ele precisa falar com alguém. E quando está com verdinho, as pessoas falam assim: preciso de alguma coisa. Tá esse cara com verdinho aqui, começa
a mandar troço, né? Então, às vezes você coloca como finge que está ausente, ou você coloca, não, eu estou em horário de foco, eu tenho essa também, tá? No Teams e no Outlook você consegue gerar, criar o seu horário de foco, tá? Aconselho a colocar 2 horas de foco diariamente. E durante essas, assim, no mínimo, né, 2 horas, o ideal 4. E durante essas 2 horas de foco, você não aceita nenhuma reunião, a não ser que seja uma coisa assim, eu vou atender um cliente e o cliente marcou nesse horário. Caso contrário, não aceite reunião para aquele horário, né? O Jones falou que eu configurei o Teams no celular. Cara, desconfigura, porque o celular é um câncer, isso aí, né? Porque você tá ali, aí você vai olhar assim vai olhar um WhatsApp lá naquele grupo de memes que você participa, e aí você fala assim, será que tem algo no Teams? Como é que tá? Cara, lascou, né? Outra aqui também que o Márcio falou é colocar, além do horário de foco, colocar o horário de almoço, né? E assim, se você tem 1 hora de almoço, marque 2 horas de almoço. Por quê? Porque, cara, durante a pandemia, tem aquele momento ali que você não vai só almoçar. Por exemplo, eu moro sozinho, eu faço a comida. Então, eu estou trabalhando, estou fazendo comida. Só que se eu estiver numa reunião, a comida queima. Ou eu não posso fazer comida. Então, deixa essas 2 horas. Não que você vai ficar coçando durante 2 horas. Você vai ter um limite ali de 2 horas ali para não ter reunião. Você está trabalhando, você está produzindo com alguma coisa, que o importante, assim, no home office, não é você bater o cartão. O home office é você entregar, tá? Se você quis entregar e precisou fazer 200 horas, foi você que quis, né? Não, era necessário entregar e eu fiz 200 horas, cara, você fez 200 horas. Se isso virar uma frequência, você está lascado, porque você não vai sair dessa bola de neve. Então, se você não se focar nisso, esquece, não vai funcionar. Aí volta pro escritório, né? E vai lá bater ponto. Uma coisa que eu digo é o seguinte: o pessoal que fica muito preocupado desse negócio de não, por causa do eu no presencial não vejo o meu funcionário, cara. Eu tinha um cara que trabalhava comigo que ele falava assim, não, eles obrigam eu vir para cá, ele levava quase 3 horas, o trabalho dele podia ser feito remotamente, e ele todo santo dia, ele pegava 3 horas para ir, 3 horas para voltar, né? Ele falava, não, eu levo 3 horas para chegar aqui, eu podia fazer esse trabalho remotamente, né? O que eu faço? Eu chego aqui, vou no banheiro, tomo um café, ele já bateu o ponto, né? Fiz tudo isso aí, tá? E não trabalhei. Enquanto em casa, eu já teria produzido o dobro do que eu produzi aquilo. Será que é verdade? Não sei, mas é possível, né? Que mais aqui? Vamos ver aqui. Ó. Isso aqui a Patrícia falou uma verdade aqui sensacional, tá? Para tudo tem jeito quando se quer, ou então inventem inúmeras desculpas, tá? Às vezes você vê assim, preciso fazer tal coisa. Aí você pede para alguém, o cara, eu não tenho jeito de resolver esse problema porque eu tenho outra prioridade na minha agenda. É verdade? Talvez seja, né? E muitas vezes não, é simplesmente o cara não quer fazer. O Márcio falou aqui, tirar as notificações do celular no caso de você ter o Teams ou qualquer outra ferramenta de comunicação da empresa, né? As empresas acabam utilizando até, muitas empresas, o WhatsApp, né? O meu grupo lá que o pessoal fala na empresa no WhatsApp está no mudo, sem notificação, e eu já avisei para as pessoas, falou, não adianta me chamar pelo grupo porque eu não vou atender. Se for necessário, me chame no particular, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem o que fazer, ela vai lá e joga assim, estou com problema em tal lugar.
E não era tão verdade. Mas continuando aqui, né? Tuf. Ô, caramba. Continuando aqui no na nossa discussão, o que eu tenho para dizer para todos vocês, né? É assim, as ferramentas, uma ferramenta, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal, né? Eh, a por exemplo, um Excel compartilhado ou uma planilha Google compartilhada, ou seja lá o que for, eh, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Há um tempo atrás aconteceu, né? É cabacice mesmo, tá? Eu peguei, a gente estava com uma planilha de colaboração, eu peguei a planilha, fiz um download da planilha e alterei a planilha. E ela continuou linkada naquela que estava compartilhada. E, eu fiz vários testes de cálculo, alterei umas coisas, tal, não sei o que, ficou tudo alterado lá. No final, eu apaguei a planilha do meu computador, só que isso ficou registrado tudo na nuvem. E depois vieram me questionar, porra, por que você mexeu nisso aqui? Eu fiquei olhando, então, cara, eu não lembro, então eu parei e falei, não, cara, eu baixei essa planilha, aí eu alterei na minha máquina. Aí os caras, você esqueceu de desvincular? Eu falei, tá, eu acho que sim, né? Teams ou qualquer outra ferramenta de comunicação, mesma coisa. Se você não souber usar, você vai virar escravo. Assim como tem muita gente que é escravo de WhatsApp, né? É escravo de Facebook, é escravo de Instagram. Tem gente que não sai desse troço, ao invés de estar trabalhando, tá o dia inteiro assim, ó. Né? Então é complicado isso. Liberte-se, utilize essas ferramentas para te ajudar e não para te atrapalhar. Uma ferramenta como eu falei aqui, toda ferramenta tem os dois lados, né? Mas se você ficar utilizando a ferramenta de uma forma errada, né? Você vai virar escravo e vai diminuir a sua produtividade. Vamos lá, o Márcio está perguntando, o senhor é sua mãe, tá? Concorda em um pagamento pelo home office para suprir contas da internet, conta de energia, mesa e cadeira? Olha, assim, o combinado não é caro nem barato, é o justo, tá? A empresa que eu trabalho, ela não me deu essa cadeira. Ela conseguiu um desconto, a gente pagou metade do valor da cadeira. É uma cadeira gostosa, curta, é a mesma cadeira que a gente tem no escritório, eu tenho aqui em casa, né? Ela conseguiu um desconto, né? Internet, cara, você já tem a internet, você já paga pela internet, né? Estou falando aqui pessoas que trabalham com tecnologia como a gente. Você já paga pela internet, tá? Ou você quer que a empresa pague também pela internet que você vai usar no seu para assistir suas séries, né? É meio complicado. A energia entra naquele cálculo na minha cabeça, entra naquele cálculo que assim a empresa, eu estou falando assim, você trabalhava presencial e a empresa falou, agora você está em home office, né? E você não vai ter nada por isso, né? A energia, cara, o que eu economizo de gasolina, né? Eu pago e minha conta de energia não subiu tanto, tá? Minha conta de energia subiu, acho que 30 quilowatts, um negócio assim, do tempo que está aqui para casa, né? Então, o que eu gastava de gasolina, ou o que você gasta de transporte, você paga também. Se você for de ônibus todo dia, R$ 4 o ônibus ida e volta, né? Vai dar R$ 8 por dia, né? Já paga a sua conta de energia, né? A empresa forneceu tanto o notebook quanto o monitor, né? Em comodato. Está comigo aqui. Eu não paguei por isso, né?
tem empresas que estão falando assim, eu vou te dar uma ajuda de custo de X reais, e a maioria das empresas, para a nossa área de dados, de de BI, área de desenvolvimento, ela já fala assim, ó, vai ter um notebook e um, um monitor. Tudo isso depende do acordo. O combinado não é caro nem barato, tá? O que eu não concordo é assim, a empresa me mandou para casa e não deu nada, né? E aí eu comprei um notebook, eu aumentei meu plano de internet e depois eu vou querer processar a empresa para ganhar isso, né? Eu não concordo com, assim, cara, é uma coisa de você negociar. Eu não concordo em ter que processar a empresa por causa disso. Eu sempre fui da seguinte forma: não está legal? Tchau, tô indo embora, vou para outra, tá? Já fiz isso diversas vezes na minha vida. Não estava legal? Falei, ó, boa sorte nos seus novos desafios. Eu já arranjei o meu, tá? Hoje eu estou aqui trabalhando para a EdTech nesse esquema. Não estava contente, reclamei sobre as coisas, o cara falou, é difícil mudar, beleza, tchau, fui. Né? Então, eu acho que tudo tem que ser dentro do combinado. Se a empresa pagar, porra, legal pra caramba. Né? Se a empresa não pagar, você tem que ver se o salário já não está um pouco melhor, tá? Para você ter tudo isso. Né? Então, é tudo uma questão de negociar. O Jones falou aqui que deixa os grupos no modo silencioso, coloca o celular no modo foco também. Sim, cara, tudo que te distrai vai tirar do rumo e não adianta você ter a melhor ferramenta do mundo, tá? Que não vai adiantar. Se você não tiver foco, se você não tiver regras para você, tá? Lembre-se, você é um produto e você é uma pessoa. E para você fazer isso, entregar para uma empresa, você tem que ter processos. Os 3 P's, tá? Se um desses não funcionar, você está lascado. Né? Se você não for um bom produto, ou se você não for uma boa pessoa, você está lascado. Agora, você pode ser o melhor produto do mundo, a melhor pessoa do mundo. Se você não tiver processo, em pouco tempo você está lascado também. Né? Johnson concordou comigo, mas não sei em quê. Mas deve ser em tudo, porque eu sou um cara excepcional, eu nunca estou errado. Vamos lá. O Márcio respondeu aqui que uma solução, acredito que uma solução pode ser ajustada a cada área de trabalho. Se houver experiência da empresa, para cada mercado, né? Se houver exigência da empresa, como ter 300... Sim, cara, é como eu falei, né? Tudo é do acordo que você faz, tá? Se amanhã a empresa que eu trabalho falar assim, olha, para trabalhar aqui, você vai ter que ter uma internet de 300 megabits, eu vou falar assim, cara, eu vou ter que procurar outro emprego, porque aqui na minha região não chega a 300. É incrível. É um lugar legal, né? Na rua aqui de casa tem net vivo, mas uma delas fala que não está disponível aqui no meu endereço. Os meus vizinhos têm, mas eu não posso ter ela porque não tem aqui. Então, e a minha chega até no máximo 250 aqui. Agora, se ele falar, não, você vai ter que ter aquela de 500 que custa 300 conto, cara, beleza, você vai pagar para mim? Não. Não vou te pagar assim, eu vou te dar 300 reais a mais no seu salário. Não, você tem que me dar 400 porque vai ter 25% de imposto. Então, beleza. Ou então assim, não, eu já pago 100 reais, vai ser 300, então se o cara me der 300, beleza, porque no final vai ser elas por elas. É tudo uma questão de você pensar e ver se te interessa, tá? Você é livre, você não é escravo, você não está preso, não está algemado naquela empresa. Né? Se você não está contente com a empresa, cara, e continua lá, das duas uma, ou você é incompetente ou você é um medroso. Nos dois casos, você está lascado o resto da sua vida.
E Márcio, concordo com você, você tem que adotar uma disciplina, todo mundo tem que ter uma disciplina para conseguir sobreviver nesse mercado, assim como você tinha disciplina de acordar às 6 da manhã para estar na empresa às 9, né, às 10, sei lá, né, você tem que ter a disciplina agora. A única diferença é que você tem que tirar aí 1, 2 horas de trânsito, você não vai ter mais naquele caminho, você tem que ter essa disciplina. Assim como quando você estava lá, dava 6 da tarde, você catava a sua mochilinha e picava a mula, como eu já vi em várias empresas que é obrigatório você fazer isso, tá? Tinha empresa que o cara pagava a luz. Falou, ó, aqui a gente trabalha das 8 às 18. Chegava às 18, o cara começava a apagar a luz do ambiente. E para, tipo, sai daqui. Se você fosse ficar, você tinha que justificar por que você ia ficar e solicitar que a luz não fosse apagada. O Johnson falou que, cara, o Márcio e o Johnson estão aqui curtindo, né? Aqui em casa eu havia colocado 2 links. Eu queria colocar 2 links na minha casa também, né? E colocar num balance e tal, cara, mas eu só consigo um, então não adianta. Na segunda-feira eu fiquei sem internet, deu um pau na minha internet aqui, passei o dia inteiro com a internet, sobe, desce, aí eu fiz o quê? Peguei o meu celular, né? Ativei o link, a empresa não pagou por isso, tá? Ativei aqui o Wi-Fizinho dele aqui e trabalhei o que deu para trabalhar, que também estava caindo, a internet foi um lixo, né? 2 links de... Se quiser, pode seguir com a live até as 14 horas. Cara, a moça tem que voltar para o trabalho, né, cara? Gostaria muito. Aliás, inclusive, assim, se abrisse isso aqui, colocasse todo mundo aqui, a gente bater um papo, a minha ideia era exatamente essa, nada técnico, né? Você que é técnico, tem um monte de canal aí que faz técnico. Você vai lá, entra, assiste e tal. Aqui, cara, é botar a cabeça para funcionar e discutir o dia a dia nosso aqui. E assim, as ferramentas ajudaram a gente aqui, que é o tema da minha live, né? Sim, as ferramentas ajudaram, mas elas também, se quiserem, atrapalham muito, 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 né? Para quem não sabe, para quem não tem regras, para quem não consegue se policiar, né? Tá lascado, né? Você pode ter a melhor ferramenta do mundo, só que você não vai conseguir tirar os benefícios dessa ferramenta, ou você vai tirar tanto benefício que você vai virar a ferramenta, você vai pirar. E nesse momento aqui que a gente está vivendo, hoje eu tomei minha segunda dose, daqui a pouco eu já vou poder sair lambendo o corrimão de metrô, né? Nesse momento que a gente está vivendo, você tem que pensar no seguinte, né? Eu tenho tudo isso aqui na minha mão, não posso virar escravo. E um conselho que eu dou, arranje um hobby que não tenha nada a ver com a área que você trabalha, né? Tipo, até pode ver o lance aqui que eu falei da impressora, até tem coisa de internet, tem coisa de internet, de informática ali e tal. Meu, nada disso eu uso. Ali eu uso parâmetros físicos, parâmetros de medição, tá? Quantos DBAs ou quantos profissionais de TI vocês conhecem que tem um paquímetro, cara? Eu uso paquímetro, é divertido, né? Aliás, esse aqui eu comprei esses dias aí, porque o que eu tinha que era analógico não dava para medir algumas coisas, né? Eu precisava tirar algumas medidas. Isso aqui é um barquinho de calibração, né? E eu precisava tirar algumas medidas aqui para ver se a impressora estava calibrada direito. Então, assim, saiam da área de TI e entrem numa outra área, assim, para hobby, para desopilar, para desestressar, né? Ou você acaba entrando no ciclo e acaba ficando deprimido, ansioso. Cara, depressão e ansiedade explodiram durante a pandemia, né? Eu vou falar para vocês que eu não tive nada disso. Eu tive, tá? O que eu fiz? Eu não sei se eu posso falar palavrão, mas eu vou falar assim mesmo, sem saber, né? Eu tô que foda-se, né? Cara, é assim, vamos viver isso aí, vamos fazer, né? Eu vou usar a ferramenta aqui, vou
O pessoal falou que vai ser no Teams, vai ser no Streamlab, StreamYard e tal, não sei o que. Cara, se fosse no Teams, eu usar o Teams também para isso aqui. Criei uma conta, tenho o Teams habilitado, tá? Vou utilizar, né? Na boa. Então, assim, para fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com o trabalho, como isso aqui. Tá? Isso aqui não está acrescentando nada para o meu trabalho como DBA. Gente, tem 1 minuto só. Ele não, mas está fazendo com que eu passe essa experiência para frente, tá? E uma das coisas que eu aprendi nessa pandemia é o seguinte: vamos ser solidários, vamos passar o pouco que a gente sabe, de repente, é muito para quem não sabe nada, né? Vamos passar isso, vamos ajudar, vamos fazer esse mundo desestressar. Márcio, eu gostaria muito que você fosse né, para ficar oferecendo bife aqui, porra. Né? Eu sou gordo, cara. Gordo não pode falar em comida. Né? Então, gente, é isso que eu tinha para falar aqui, tá? Eu volto a agradecer aqui o pessoal do DataSide, Johnson, Márcio, o pessoal que está participando aqui, todo mundo participou aqui, eu acho que foi bem legal. E eu não tenho a menor ideia se deu bastante views. Cara, tô me lixando para isso. Meu negócio aqui é falar, quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser ouvir, muda de canal. É mais ou menos assim que eu penso, é mais ou menos assim que eu levo minha vida e é assim que eu aconselho todo mundo a levar a vida, né? Não tente ensinar não tem que ensinar truque novo para cavalo burro, né? Ele não vai aprender, né? O burro aprende, o cavalo não. Né? É isso, gente. Agradeço Fábio, aqui as Letícias, a Carol, ao Caio, o Igor, o pessoal do DataSide em peso aí, tá? Pela oportunidade aqui de eu poder falar todas as minhas abobrinhas aqui. a gente que agradece, Fábio. Parabéns pela palestra, o conteúdo foi ótimo, o pessoal curtiu bastante. E obrigada. Obrigada, Imagina, que isso, pessoal. eu que agradeço. Gente, muito obrigado a todos por assistirem aqui esse velho falando, né? Todo dia a gente tem que quebrar um tabu, né? Eu sou um tabu quebrado. Eu sou um cara que tem 55 anos, que trabalha numa área que 40 anos já é velho, tá? E eu faço questão de falar a minha idade nas lives, né? Exatamente para incentivar as pessoas, tá? Sim. Tá joia. Beleza, obrigado, gente. Obrigada, Fábio. Pessoal, a gente vai fazer uma pausa agora para o almoço e a gente volta às 14 horas com o Gerson Virgutz para falar sobre o poder do Power Query no Excel. Beleza? Tá, ô Márcio, manda o bife acebolado aqui para minha casa e passa o endereço no privado. De todo mundo ficou com vontade. Pô, sacanagem, né? Valeu, gente. Muito Valeu. obrigado aí. Tô desligando Tchau, aqui. tchau. Beijinhos. Obrigada, Fábio. Tá? E na dúvida, chute. Pessoal, a gente espera vocês depois do almoço, tá? Às 14 horas.